Gente, tá? É uma bomba atrás da outra, uma bomba atrás da outra. Eu vou começar assim: bomba, bomba, bomba. É só bomba, meu amigo. É só bomba, É. bomba, bomba. Meu Deus, meu Deus. Olha só, daqui a pouco meu cabelo vai ficar branco também, cara. Daqui a pouco. Olha, rapaz, eu estou usando um produto aqui, vamos ver se ele escurece um pouco. Daqui a pouco vai ficar branco também, meu amigo. E aí, Efraim, tudo bem aí? Tudo bem por Tudo, aí? graças a Deus. Meu amigo, me atualiza, Efraim. Agora tem comida de sereia na mesa. Olha só. É o assunto Agora. mais falado hoje, é a trend dos Estados Unidos, é o que mais se fala lá das elites comendo comida de sereia, carne de sereia, né? Não, o negócio tá pegando, né? É essa questão da pirâmide aí. Se você, né, não sei por onde você vai querer começar a falar, né? Mas já para dar uma pimentada, gente, olha só. Você se prepara, você compartilha, traz todo mundo, porque só é bom. Ó, nós vamos falar de sereia, nós vamos falar de Vaticano, nós vamos estar falando, né, a respeito de Enoque, nós vamos estar falando a respeito daquele que morreu e voltou dentre os mortos. Meu Deus, meu Deus! Você, você prepara o coração aí, ó, já pega um chá de camomila, já bota do lado aí, porque é treta. Vamos falar da Groenlândia, gente, olha só. Groenlândia, Groenlândia, olha só. Fica ligado aí. Meu amigo, você quer começar o cardápio por onde? Por Eu onde você quero começar? começar o cardápio por você. Por mim. Ontem eu assisti sua live, eu amei aquela live. Você falou bastante coisa interessante, mas me chamou a atenção uma palavra que você usou. Você comentando Gênesis 4:12, que diz: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. E eu achei interessantíssimo, porque a palavra força aqui, essa palavra aqui, força, é a palavra hebraica koash, ou koash. Esta palavra em particular, ela aparece duas vezes de forma interessante. Ela aparece aqui em Gênesis e ela aparece também em Daniel capítulo 12. Deixa eu ver aqui, Daniel Eu pego a minha. 11:25. E por Ah, que chamou minha atenção? Porque você falou uma coisa, você foi falando, e você estava falando por revelação, porque você citou algo relacionado a esse texto, falando sobre a Terra não estar mais gerando energia. Mas mais para frente, durante a sua fala, você disse assim, não, porque há uma regeneração, como a lagartixa. Você sabe qual é a outra tradução para a palavra coache? não. Lagartixa. Era uma lagartixa antiga. Olha, isso foi muito forte, me chamou muita atenção, Só a porque misericórdia na é uma minha vida. lagartixa Eu que vou já ter que não ir para Magalhães. é uma lagartixa extinta. Não sabem que tipo de lagartixa é essa que é citada aqui, porque ela é uma palavra que ela fala sobre força, mas ela fala sobre regeneração, porque ela também aponta para um tipo de lagartixa que se regenerava. Então, a energia que a Terra produz, ela tem uma ligação muito forte com o poder regenerativo da Terra. E quando a Terra foi amaldiçoada por Deus, por causa de Adão, maldita é a Terra por sua causa, e aqui em Gênesis 4:12, ele reforça, né, para Caim, dizendo que quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, literalmente podemos traduzir como Deus está dizendo que a Terra não vai se regenerar com a facilidade que ela se regenerava. Porque nós sabemos, por exemplo, que existem minerais na Terra. E esses minerais é que fazem com que a Terra seja um solo forte, fértil. E a Bíblia ensina também que a cada 6 anos o homem precisa parar de lavrar a terra e dar um ano sabático à terra, para que ela se recupere na sua força, aqueles minerais voltem, e aí sim você consegue voltar a ter a sua força total, que não é mais a mesma força diante da maldição.
E a palavra aqui de força fala de regeneração. Então, quando você estava falando, eu fiquei assistindo a live, e eu estava indo para a igreja assistindo a live, e você falou lagartixa, como uma lagartixa que se regenera. Uau! Ele citou a palavra de Gênesis 4:12 e citou a regeneração, representada numa lagartixa que não é essa que tem hoje. Essa palavra aqui se refere a uma lagartixa que hoje não se tem mais, mas que naquele tempo representava essa regeneração. Então, eu achei muito interessante, eu queria começar por aí, Tá certo. porque nós sabemos que hoje Ó, existem os fertilizantes para enganar a terra, né? olha só, então o povo vai comer, cara, porque é comum em alguns lugares da África eles enterrarem as pessoas para serem curadas. Faz sentido uma coisa: o homem foi tirado da terra. Todos os minerais que tem na terra tem no homem. O que nos diferencia, por exemplo, dos anjos é a presença do carbono. Os anjos não têm carbono, mas alguns acreditam que o corpo de Adão era um corpo sem carbono, por isso que ele era um corpo de luz. Então, assim, nós temos esses minerais fazendo parte, tanto que eu tomo vários suplementos, eu gosto. Então, esses suplementos têm o magnésio treonato e outros, né? Ácido fólico, eu tomo um monte de coisa aqui. E esses suplementos são todos minerais que existem na Terra e que fortalecem o corpo, porque o corpo foi formado a partir da Terra. Então, existe algum sentido lógico, não vou dizer que é Não, tu vai forte amar e mais verdadeiro, ainda. mas que há Não, uma lógica em enterrar o corpo. não, olha só, tem mais, tem mais, tem mais. Olha só, o nosso povo, né, do Rio Grande do Sul, tem gaúcho aí na casa, tem gaúcho na casa aí. Era comum, né, também, em alguns lugares aí da Europa, né, enterrar comida. Inclusive no período da Segunda Grande Guerra aí, a galera enterrava comida, ok? Em vidros, né? E ela ficava conservada por cerca de 2 anos, amigo, sem estragar. Olha só, se não bastasse, né, você tem também, né, a questão das águas termais. Lembra disso? Termais. Sim. Aqui no Brasil temos Olímpia. Olímpia é top de linha. Nós temos águas de Lindóia, né? Águas também, o quê? Termais. Termais. Se não bastasse, Sepitiba, que foi destruída pelo porto de Itaguaí, né? Porto Itaguaí, né? Destruiu Sepitiba. Aquela lama, amigo, cura, cura. Ok? Na minha infância, cansei de ir a Septiba. Não sei se você chegou Claro também que a ia. Quem não pegar. ia ser Sepetiba? Era a nossa Ramos daquele tempo. Isso, a gente tomava banho de lama, lembra? Banho de lama. Todo mundo passava lama no corpo e era um, nem dois, nem três, as pessoas ficavam curadas, curadas. As terras do Espírito Santo. Você lembra dessa história que o americano vinha pegar terra no Espírito Santo? Sabia disso? Lá em Não. Marataízes, eles levaram navios e navios de terra nossa, cara. Olha só, que doideira, que doideira. Justamente por causa dos minerais que estavam presentes na Terra. Então, né, você vê que foi Deus purinho, porque quando eu falei de coração, eu não estava pensando em nada disso, eu estava ali falando do texto, explicando o texto, né? Agora você falando, abriu um monte de Janela, é portinhas, claro. na Porque cabeça você agora. falou da força da Terra como energia, e Sim. depois passou alguns minutos, você falou, é como uma lagartixa se regenerando. Só que a palavra força que você citou de Gênesis 12, ela também se Sim. refere a um tipo de lagartixa extinta, que se Não, muito regenerava, show. representando a Não, regeneração da Terra. inclusive o nosso corpo ele é autorregenerativo, né? O fígado é autorregenerativo ainda, né? E lá em Adão, aquele a bendita costela que foi tirada, né, para fazer Eva, né, que é totalmente diferente da primeira relato de criação homem e mulher, semelhança de Deus, né? Eva é semelhança de Adão. Eu expliquei, inclusive, acho que nessa live, que hoje existe uma técnica que a gente tira uma lasca da tua bacia. Se você perdeu a tua orelha, nós
fazemos a moldagem, olha só, a moldagem daquela elástica, coloca debaixo da tua pele no braço, abre-se, né, uma cisão no braço, enfia-se esse molde de orelha, nasce em volta dele, cara, carne e terminações nervosas, ok? Que você vai lá e liga no local da amputação da orelha. Você sabia disso, Efraim? Não. Cara, é muito top, cara, muito top. Né? Eu, quando eu olhei aquilo, falei, cara, a Bíblia é purinha, né? Purinha, E você Bíblia vê que purinha. tem um ensinamento nessa questão de Adão. O nome dele em hebraico é Ish, e Ixi. Eva é Ishá. É só acrescentar a letra A no final de Adão que vira Eva. É como se ela fosse um pequeno acréscimo que completou Adão. Sem ela, ele está incompleto. Então, até no nome hebraico de homem e mulher, Ish e Isha, há um ensinamento da complementação que a mulher traz. É como se a mulher saísse do Ish, mas ela desse vida ao Ish, né? Então, ela se torna Isha. Eu também acho que é interessante, eu acho que tem a ver com essa realidade. Ok. Amigo, agora então vamos chutar o pau da barraca, né? Porque Vamos. Enoque, Enoque, ele se transformou agora no cara desse tempo. É o cara desse tempo, é Enoque. Toda a linha, né, de explicação de Enoque vai se configurando com muita profundidade. Esse processo de sereias, ele já fala, né? E esse processo da força da Terra, ele também fala. Essa tecnologia perdida, que está sendo descoberta, ela veio para chocar toda a história que nós conhecemos, toda ela, né? Porque, de maneira efetiva, você está ali com torres de produção de energia e que elas mandam isso para algum lugar. A posição daquelas pirâmides, né, aponta para Órion. Órion, né? O Vaticano fala de Sírios. Sírios, está vendo à tona aí a constelação de Sírios. Ok. Nós temos aí o que morreu e que reviveu. Né? 40 dias depois, nós temos alguém que todo mundo dava por morto, Chiquinho, Chicão, e Chicão apareceu diferente e vai ficar 60 dias no gelo. 60 dias no gelo para só então voltar às suas atividades públicas. Né? 90 dias é o tempo de regeneração a nível cerebral. Meu Deus! Temos aí uma transferência de consciência. Chiquinho é um clone agora, nós temos um clone agora ocupando a posição do Papa, né? E agora, com essa reaparecimento daquele que devia ter morrido, que não morreu, nós já temos a besta entre nós, ok? Ou ainda é uma ação preparativa. Dois, a situação que está envolvendo a Groenlândia, coincidência ou não, Chiquinho aparece e a Groenlândia recebe ali uma força-tarefa americana. Eu acordei com isso, você botou isso, eu falei, Eu meu postei, Deus, Homens de Gelo, vai começar Game of Thrones. Quer dizer, Trump, semana passada, falou que precisava da Groenlândia para proteger os Estados Unidos e o mundo. Meu Deus! Proteger os Estados Unidos e o mundo. Ele está prometendo abrir a boca dia 2 de abril. O ano nem chegou ao final do primeiro trimestre e é só bomba, 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 bomba. Né? É uma coisa atrás da outra. A Ucrânia já está dizendo para a ONU calar a boca. Meu Deus! Cala a tua boca! Meu Deus! Nós não queremos vocês aqui. Tu também botou esse trem. A ONU, O Zelensky agora mandou tá a dizendo que ONU calar a boca. ele não quer a ONU na Ucrânia se ele não fizer parte da ONU. Ele está usando isso como uma chantagem. Se vocês querem ficar aqui, eu tenho que ter parte. A Ucrânia tem que fazer parte da ONU. É meio que uma chantagem que ele está tentando fazer para ser contado dentro da ONU, porque ele acredita que a única proteção real que a Ucrânia vai ter
é o pertencimento à ONU, que foi exatamente o que provocou essa invasão da Rússia lá atrás, foi A defender ONU, não, essa a agenda. ONU, não, mas peraí, a ONU ou a OTAN, a NATO? Porque o que eu percebi ali, né, A é ONU não, que perdão, a OTAN. Eu estou a falando ONU que tu OTAN, falou, ONU. A OTAN, é. a Eu fiquei OTAN, repetindo ONU, é porque, não, OTAN, a porque OTAN. a ONU, ele bicou a ONU, ele falou que a ONU não resolve nada, não E resolve ele também nada. não quer tropas da ONU porque ele quer pertencer à OTAN. Ele diz que só pode fazer parte de uma, só pode receber tropas, tanto da ONU quanto em relação às Nações Unidas, se ele fizer parte Da da OTAN, OTAN. exatamente. Isso, a OTAN. É, o que eu vi foi essa parada aí. É. Eu sei quem deu um bico me lembrou, né, o premier israelita, que você também colocou que ele iria também abrir a boca. Abrir a boca. Mas parece que não abriu, né? Ficou só Não, na porque promessa. ele conseguiu tirar o Shin Bet, o líder do Shin Bet, que é a principal força espiã, né, de Israel. Eles estavam fazendo uma ação contra o Netanyahu de denunciar e mostrar uma série de ações do Netanyahu que dariam aquela falta, esse pedacinho que faria com que ele caísse. E ele foi lá e ele exigiu o afastamento do líder, né, do principal, do chefe do Shin Bet, que é... A gente conhece o Mossad, mas o Shin Bet é mais forte que o Mossad dentro de Israel, e ele conseguiu com que eles realmente tenham um prazo para sair com o Knesset, que é o parlamento deles, apoiando essa decisão do Netanyahu. Porque uma coisa que pouca gente sabe é que os israelenses são muito pragmáticos. E eles preferem ter um Netanyahu errático que defende as suas fronteiras do que ter que enfrentar uma queda do Netanyahu e ter uma guerra interna e externa. Então, por uma questão de pragmatismo, ele não é querido dentro de Israel, ele não é uma pessoa unânime, não há uma unanimidade em torno dele, pelo contrário, ele é muito odiado por várias frentes dentro de Israel, mas ele é meio que um mal necessário hoje para Israel se defender, porque é meio que ele não tem muito a perder, ele tem muito pouco a se defender. Então, ele é um cara que está ali que ele faz qualquer coisa para se manter no poder, inclusive atacar quem for para poder se manter no poder. Então, há uma correlação de precisamos dele, não gostamos dele, mas precisamos que ele esteja ali fazendo o que ele está fazendo. Né? Então, assim, ele está fazendo meio que o serviço sujo para cobrir as faltas de segurança que Israel tem. Então, vamos botar tudo agora na mesa, organizando, né? Vamos começar, então, por Enoque. Né? Eu queria uma leitura tua, atualizada, né? Porque quando veio Carne de Sereia, de cara, Enoque vem para a cena, sabendo que é um codinome ali, por hora, a gente sabe que é um codinome, né? Mas também a gente já vê uma mensagem sendo passada por conta deles terem dito que existe um mundo debaixo do Pacífico. Né? Então, nós estamos aí com o mundo debaixo do Pacífico, que eu estou aguardando aí os desdobramentos disso. Nós vimos o bendito, né, do Trump falando dessa onda aí da Groenlândia. Ele apresentou também para o mundo o bendito caça F-47, em homenagem a ele, inclusive, dito por ele, o mais letal do planeta. Né? 3 semanas antes, a China mostrou um hipersônico que atravessa o mundo de ponta a ponta em 2 horas e meia, 2 horas e meia, um hipersônico. Né? Então, vimos a Sérvia com um caminhão não, um canhão sônico sendo usado pela primeira vez contra civis. Olha só, que loucura na Sérvia, que loucura, tá certo? Então, como é que você está vendo aqui agora? A gente pega de Enoque, aí de Enoque a gente vai Vai caminhando, construindo junto. Vamos caminhar, porque para parece falar que de ele Enoque, dá o norte. para falar de Enoque, eu preciso citar assim, a Bíblia fala que Enoque é o sétimo depois de Adão. E há um autor brasileiro que eu li quando era bem mais jovem, Rubem Martins Amorese, e ele escreveu um livro extraordinário na época que rompeu com meus limites teológicos de então, que era Meta-História. E é um livro que eu tenho até hoje, já li ele algumas vezes durante a minha vida.
aonde ele questionava a tendência teológica de jogar tudo em Deuteronômio 29, aonde diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas ocultas que Deus ocultou são para Deus. Então, ele guarda segredos. Então, assim, ele questiona nesse livro, ele começa abordando isso, de que por falta de busca e de desejo de aprender, a igreja deixou de tratar, durante a história, e os teólogos, a teologia em geral, de assuntos que muitas vezes mexem com as bases fundamentais da nossa teologia. Então, a gente prefere jogar aquilo, ele chama na gaveta, no arquivo de Deuteronômio 29, que aquilo são coisas que Deus guardou para ele, que não temos que mexer com aquilo. E eu acho que Enoque é um desses, porque Enoque trata de coisas profundas e espirituais que, na realidade, nós constatamos que existem muitos segredos que não estão diretamente citados na história de uma forma cristã, mas que são reais. Então, Enoque trata de assuntos ali e de situações que são difíceis de tratar, porque quando você trata desses assuntos, você tem que trazer à tona uma série de coisas que pareciam estar ocultas. No livro lá, ele fala sobre a meta-história. Ele prova que a história ela é pré-história, porque existe uma história por trás da história. Por exemplo, quando Pedro diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão antes do dilúvio. Como assim? Como é que Cristo pode ter pregado aos espíritos em prisão que estavam antes do dilúvio? Então, e Pedro fala disso com maior naturalidade, mas ele está fazendo uma citação literalmente de situações enoquianas, né? de realidade de Enoque. Judas, Tadeu, irmão do Senhor, que por humildade diz que é irmão de Tiago e se refere a Jesus como seu Senhor, eu acho extraordinário, porque nós sabemos como é difícil para irmãos reconhecerem, né, a superioridade de um outro irmão, principalmente no campo espiritual. E Judas fala que Tiago é irmão de Tiago, mas quando ele se refere a Jesus, ele fala o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele tem essa relação boa de saber a sua posição. E ele cita, literalmente, ele faz uma citação direta a Enoque. Então, assim, nós não podemos deixar de citar que Enoque trata desses assuntos, para mim, mais profundos, de cunho espiritual, que são difíceis de lidar e que, por causa disso, nós temos essa tendência de tentar não lidar. Mas, por exemplo, lá em Filipenses diz assim: por isso Deus também o exaltou, sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. Quem é que está debaixo da terra? Aí sabe qual é a explicação da teologia? Está se referindo de uma forma poética aos mortos que estão enterrados debaixo da terra. Mas morto não se ajoelha. Não há como um morto se ajoelhar. Então, a quem Paulo está se referindo em Filipenses? Daqueles que estão debaixo, que ele diz que todo joelho deve se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Se eu tiver uma preguiça em pensar, eu vou dizer, claro, está se referindo aos mortos de forma poética, que até os mortos têm que... Não, é uma tentativa de não ter que lidar com essa explicação. A mesma coisa a questão dos Bene Elohim, os filhos de Deus e as filhas dos homens. É muito mais fácil eu dizer que são os filhos de Sete com as filhas de Caim, porque aí eu resolvo um problema teológico e não tenho que dar uma série de explicações que vão de encontro à minha teologia. Mas, graças a Deus, que teologia não é Bíblia. Teologia é o estudo sobre Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela me abre todas essas portas. Então, quando se fala de Enoque, nós estamos falando de um personagem bíblico que existiu, que foi praticamente o primeiro profeta, o profeta que profetizou o dilúvio, e inclusive profetizou colocando o nome do seu filho, dizendo que no dia em que o filho dele morresse, a terra seria tomada pelas águas. Metuselar, né? Matusalém significa literalmente... uma vez eu vi um profeta muito criativo pregando sobre esse nome de Matusalém, isso faz uns 20 anos, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que todo mundo sabia que Enoque era um homem extraordinariamente conectado com Deus. E outra coisa, Enoque era da ordem de Melquisedeque. Ele era um rei, sacerdote, profeta. Então, quando ele colocou o nome dele no filho, dizendo que o filho dele morreria no dia em que a terra fosse ajuizada, esse profeta muito criativamente falou que quando Matusalém ficava gripado, todo mundo ficava desesperado. Porque se Matusalém acabasse, todo mundo ia morrer junto.
Eu achei muito criativo da parte dele, né? E, de fato, a Isso. Bíblia diz que no dia em que Matusalém veio a falecer, foi o dia em que as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, eu creio assim, que Enoque tem uma importância muito grande. Eu creio na preservação da palavra de Deus e creio que Deus é poderoso para preservar a sua palavra e que aqueles que têm a iluminação do Espírito Santo conseguem alcançar esse entendimento de como as coisas se dão no mundo espiritual e como elas se revelam diante dos nossos olhos. E creio Agora também que já, esse retorno de Enoque fala sobre isso. agora vamos pegar daí, ó, vou jogar uma lupa, porque agora você está trazendo um conceito, né, de Matusalém como uma chave de acesso, né? Uma chave de acesso. Jesus diz que o que tu liga na terra está ligado no céu, e o que você desligar na terra está desligado no céu. Então, nesse caso, Matusalém é uma chave. É uma chave. Ó. Duas coisas eu já aprendi contigo aqui hoje que eu estou impactado. A cabeça está voando aqui. Né? É Matusalém como uma chave de acesso. E a segunda situação, né, que você colocou aí é justamente o Deuteronômio 29. Eu peguei aqui a Bíblia, fui ler o que tu colocou, está no 29, 29. É E aí 29, eu fui 29, mais, desculpa. e eu fui para o 30. E eu fui para o 30. Tá certo? Rapaz, é só bomba. O Deuteronômio 29 e 30 é só bomba e estão bem dentro do contexto desse tempo. Por quê? A questão da revelação ela só pode ser alcançada através do Espírito Santo. Nós estamos na gestão do Espírito Santo e estamos sendo confrontados agora com a matéria informacional contínua, e aí vão cair já para dentro das pirâmides e buscar uma correlação dela com a Groenlândia e a correlação com as sereias. Porque isso Uhum. formou um triângulo. Isso é um Sim. triângulo aí, ok? E não é o de Bermudas, mas já é um triângulo aí que se formou aí, porque é muita coincidência as três informações estarem acontecendo no mesmo período. Né? Então, os caras me trazem ali a questão das pirâmides. Qual foi o teu impacto quando você viu essa informação? Você foi um dos primeiros, né, a pegar os cortes em cima daquilo, né, que até o Sim. Daniel, né, É. colocou, aí depois veio a Carol por fora, É a né? Carol E aí, Capel, é. eu olhei o que Carol disse, olhei o que Daniel disse, falei, cara, né, Deus é bom, ninguém citou a Bíblia. Falei, meu Deus. Eu achei, Então por isso que eu gostei agora muito da sua live de ontem e recomendo que as pessoas assistam, não, porque já você saiu lê do os ar, textos. já foi para o esquadrão. Quem não viu, não viu. Perdeu. Foi Perdeu, muito boa. Eu porque assisti não, ontem de ela ficou manhã. muito forte. Aquela da pirâmide ficou muito forte. E tem É, mais duas para sair. Ó. O pessoal, depois dessas, assiste as outras duas anteriores. Vou ter que sair, porque eu desci o cajado, meu irmão. Desci o cajado dentro da parada, você porque só bateu Deus. forte, é. Não, só Deus. Eu mandei para um monte de pastor. Falei, ó, vocês me xingam enquanto é tempo, porque daqui a X horas isso vai sair, porque não é justo que eu me exponha, né, para pessoas que não estão nem aí para a verdade. Né? Então, Uhum. você mesmo, depois eu quero até que você comente a reprimenda que tu tomou lá na outra mídia, porque eu aqui estou ameaçado de extinção de novo. Né? De novo. Eu tô sob Shadowban de novo lá no Zuckerberg, lá na Meta, por ter posto uma notícia sobre o Líbano e eles disseram que eu estava propagando Curso de ódio. De ódio. discurso de ódio contra grupos minoritários e não tinha nada a ver, era uma notícia. E eu ainda questionei, pedi revisão e eles disseram que não iam retornar e meus seguidores pararam de crescer. Eu tenho milhares e milhares de acessos diários, citação, engajamento. E aí eu falei assim, não tem problema, não é a primeira, a segunda e nem vai ser a última vez que eles vão Sim, querer, porque sim, meu canal cresce organicamente muito rapidamente no Instagram e eles sim. não conseguem, eles fazem isso e eu continuo crescendo. Não, é o que eu enfrento. Lá, inclusive, eu fiquei proibido de postar, inclusive, por mais de 60 dias, proibido. Eu fiquei Aqui assim ano também. passado. Aqui eu também já passei por isso, já o ano 24, foi 23, 24 eu me comportei. Esse ano, não, 24 também, aconteceu em 24, né, 25, agora
aí deu, né, essa pancada e a minha plaquinha não vem. Meu Deus, com Ah, não 150 vai, mil, é. ancião sem placa, ancião sem. Eu sou um desplacado, desplacado É, mas é aqui. o algoritmo, ele procura pessoas que aumentem, que falem em cima das coisas que ele acredita, que tipo, ele tá meio que direcionado a um determinado discurso. Quando você sai disso, mesmo que haja muita visualização e que as pessoas acompanhem, ele tem a tendência de ir cerceando a pessoa de dizer as coisas que ele acha que não podem ser ditas, porque ele foi programado para isso, literalmente, literalmente. Mas eu Tá quero certo. dizer que eu Vamos acho lá que para a pirâmide. essa volta de Enoque e essa descoberta das pirâmides estão muito relacionadas ao que Daniel diz no capítulo 12, que o conhecimento nos últimos dias se espalharia de uma forma extraordinária. Por quê? Porque existe um processo na agricultura chamado eletrocultura, em que a pessoa coloca um fio de cobre enrolado, por exemplo, em uma madeira, coloca na terra e a partir daquele momento a terra começa a receber uma energização diferenciada e as plantas que crescem na eletrocultura, elas são muito mais fortes, muito maiores, os frutos são maiores, tudo cresce melhor quando a terra recebe esse tipo de energia. E é muito interessante que, biblicamente, nós temos um testemunho contrário ao que a ciência ensina. A ciência diz que no passado as pessoas estavam escondidas em cavernas, vestidas com tanguinhas e meio que os Fred Flintstones, que as pessoas eram atrasadas, que não sabiam nada, que inclusive tem um filme chamado 2001, Odisseia no Espaço, em que o macaco joga o osso para o alto e tem toda aquela cena da descoberta do fogo, né? É como se no passado as pessoas fossem atrasadas. Só que quando nós olhamos o relato bíblico, houve uma evolução tecnológica absurda naquele tempo antes do dilúvio, em que Deus precisou destruir a Terra porque os perpetradores desse avanço tecnológico também eram um grupo de pessoas extremamente violentas e canibais, e começaram a comer todos os animais, inclusive outras pessoas, até o ponto deles levantarem o sangue dessas pessoas, clamar até o céu e Deus decidir destruir a terra para tirar essas pessoas. E a tecnologia que elas construíram permaneceu resistente, né, ao dilúvio, a tecnologia ficou. E as pirâmides são caracterizadas nisso. Você vê que as Três Marias, elas têm uma pequena curva entre duas e a terceira. E a posição das pirâmides, ela tem o mesmo ângulo, é exatamente o mesmo ângulo daquela curvatura. Então, quem fez a construção das pirâmides tinha um conhecimento muito grande das conjunções e das questões estelares e conhecimentos que, segundo a ciência, vieram só há uns 200 anos para cá. Então, existe um testemunho físico que contraria essa máxima da ciência de que nós estamos no auge do conhecimento científico. Houve um conhecimento científico no passado, sim, que foi maior do que o que nós temos hoje. Eu não preciso ir muito longe, eu estou em Portugal. E aqui você vê construções romanas, fortes romanos, que são assim, eles não têm desgaste, é uma coisa absurda. Os caras faziam coisas que eram extraordinariamente. Eles usavam uma tecnologia que para nós hoje é rudimentar, mas eram muito mais duráveis e muito mais resistentes do que são coisas que são construídas hoje. Então, existia sim tecnologia. Deixa eu botar uma lupa aí em cima desse processo, né? O que me chamou a atenção ali, né? Eu era para ter sido físico nuclear, né? Uhum. Aprove a Deus que eu ficasse no Brasil. Aí eu pensei em fazer a parte de engenharia elétrica. Aí aprove a Deus que eu virasse psicólogo. Então, tu imagina, né? Saiu da Que, exatas científica direto pô, para total. Aí fui humanas. para o subjetivo do Humanas. Né? Eu sou um dos poucos psicólogos que eu conheço que faz contas de cálculos atuariais. Né? A maioria não consegue nem fazer conta, Olha, quanto você está mais. sendo muito gentil em falar que só os psicólogos, porque eu sou economista e teólogo e não conheço nada de então, acho que nenhum curso fora De da cálculo física atuarial, sabe não cálculos conheço. atuariais, não sou só os psicólogos. Né? Eu trabalhava com projeções inflacionárias, eu consigo descobrir
o que vai acontecer através, né, do estudo e aplicação dos números, eu construo fórmulas, né? Mas resumo, né? Aí acabei virando psicólogo, né? Porque foi Deus purinho, porque foi um ato falho, e aí eu virei, fui estudar psicologia. Me perguntaram o que eu estava fazendo, eu falei, não sei. Mas disseram que eu tenho 6 anos para descobrir. 6 anos para descobrir. E foi dessa maneira que acabou acontecendo, né? E aí a gente virou o que virou dentro da área da psicologia e hoje na área da terapia integrativa, né? Porque hoje eu me reconheço muito mais como um terapeuta integrativo até do que como psicólogo, né? Por conta Uhum. de todo, né, o arcabouço de informações que a gente usa. Né? Mas vamos lá. Então, jogando uma lupa bem gigante, aquela base de 2 quilômetros, aonde dela, né, nasce as 8 colunas, ok? 8 colunas, né? E eu não falei isso na minha explicação porque eu precisava de uma mente brilhante para poder colaborar pensando comigo sobre essas colunas cilíndricas. Por quê? Olha só, aquela bendita base ali, né, ela funciona como aterramento. Eu não expliquei isso ali porque, né, eu precisava de alguém para contrapor. Sim, Né? sim. Então não adianta você falar se só você está ali naquele bendito monólogo e o cara do outro lado não vai entender, porque ele É, não é. vai ter como perguntar, não há como interagir. Mas vamos lá. Existem 2 pinças de aterramento. Olha só que eu estou dizendo que isso é grave, tá? De aterramento, né? Com 2 km de profundidade. Acima dessa base quadrada, são 2 bases quadradas, aí o pessoal vai pirar o cabeção. Né? E aí, direita e esquerda, positivo e negativo. Porque nós fazemos ground, aterramento. Né? Você tem uma ideia, a energia da Terra entra pela tua perna direita e corre o teu corpo e sai pela esquerda. Isso é científico, tá? Está Sim, sim. comprovado cientificamente isso. Entra pela direita, corre o sistema e sai pela esquerda. Por isso que é tão importante praticar o ground, gente, né? E É, fazer de vez em quando eu aterramento. vou aqui na Tá? praça aqui em Almada para andar na grama ali, só para ou vou para Isso, é Caparica isso andar aí. na areia para poder ter um pouco Não, de. e você já marca um pedaço dela para poder servir de alimento, porque grama também é alimento. Aí você, esse pedaço é meu, ninguém tasca, já marca ali, não deixa o cachorro passar por ali, porque tem mais isso ainda, tá, gente? A grama é alimento, e do bom, hein? E do bom. Daqui a pouquinho você vai começar a comer grama, ok? E vai ser feliz, e vai ser feliz, porque a grama faz bem para o intestino, inclusive, ok? Eu estou para lançar uma linha de suco de grama. Aí os caras vão dizer, meu Deus, é suco de grama. Fica ligado aí. E essa novidade deve vir agora desse congresso de autismo, porque eu estou levando umas bombas lá para São Paulo, né? E uma É. delas é a grama. Uma delas é a grama, tá, gente? Olha, presta bem atenção. Mas vamos lá. Então, você tem ali 2 pinças que entram, olha só, uma dessas pinças positiva, a outra negativa, e em cima delas, né, nascem 4 colunas em cada uma, ok? Num total de oito, e que essas benditas colunas, no 3D que os caras fizeram, né, você tem como se fossem bobinas. Olha só, Uhum. bobinas, ok? E você tem a cabeça da pirâmide, né? Que ela nasce em cima da terminação agora, ok? Das colunas. Ok. Coluna é templo. Coluna é templo, ok? Lembre-se das colunas do templo de Salomão, ok? Coluna é templo. 8 colunas, né? Vamos pegar a numerologia. Infinito. 8 é número do infinito. É, 8 deitado, é. Não, 8 é infinito. É o símbolo do infinito. Na numerologia, 8 é o infinito. Então você tem 4 de um lado, um mundo. 4 do outro, outro mundo. Olha só. Então,
é uma conexão interdimensional. Stargate. Lembra do Stargate? Stargate. Aquela bendita série, eu estou até para rever, não deu tempo esse final de semana, mas eu quero rever aquilo ali, que aquilo é da hora agora. O Stargate é da hora agora, porque ficou agora cravado aquilo. E aí aquela guerra do Iraque, que nós já tínhamos abordado aqui lá atrás, logo no início, gente, eu acho que eu vou fazer até uma playlist minha do Efraim aqui, para É, facilitar para vocês. Mas nós já falamos que a invasão do Iraque foi por causa do Stargate e que está ligado agora ao investimento de 500 bilhões do Trump no projeto Stargate interestelar. Nesse ínterim, aparece o F-47, que tudo indica que a Boeing finalmente vai apresentar uma tecnologia alienígena. Alienígena. Se é que alguma coisa não está sendo alienígena de é. 50 para cá. Eles, na verdade, eu Porque tenho para mim que eles fizeram, até um parênteses, essa apresentação lá em New Jersey, no final do ano passado, naqueles aparições daqueles bólidos que apareceram no céu e haviam tecnologias ali que a maioria das pessoas disse, não, mas essa tecnologia não existe publicamente, né? Então existe muita tecnologia, tanto militar quanto privada, que não é divulgada. E eu acho que eles fizeram uma apresentação no final do ano e aquilo ali foi uma disputa dos governos que estava saindo e o que estava entrando, e eu acho que houve uma briga interna ali. Se vocês continuarem na linha que estão indo de fazer e acontecer, nós vamos derrubar e vamos fazer isso e isso. Então, eu acho que aquilo foi um tipo de chantagem que foi feita com o governo que ia entrar para eles não revelarem determinadas coisas, senão eles vão revelar outras. E só pode. Essa é a única explicação menos conspiratória possível que eu pude chegar daquelas aparições que não eram extraterrestres, eram todas terrestres, com tecnologias que ainda não temos acesso publicamente. E agora você voltou, aí volta para o F-47. Não, aí vamos lá. Então, esse processo ali da pirâmide, né? A bendita da cabeça, ainda ali dentro, descobriram 8 câmeras também, né? 8 câmeras, né? Abaixo Então, ainda disso tinham câmaras também. câmeras em cima disso aí. Então, a pergunta para você é o seguinte, né? Na tua cabeça, você concebe como geração de energia, e agora eu vou usar um outro termo, tá? Energia cósmica, cósmica, numa transmissão de dados contínua, olha o que eu estou dizendo, que isso é grave, tá? Contínua, ok? E que isso está, né, interligado. Aí vamos botar as tecas, incas e maias, as outras pirâmides espalhadas pelo planeta inteiro, as pirâmides da China, porque agora, né, aquelas pirâmides agora da China vai dar ruim ali também, não tenho dúvida que vai dar ruim naquelas pirâmides da China, ok? Nós temos no Mato Grosso umas elevações bem estranhazinhas, ok? Eu passei por elas, sinistro, muito sinistro, a atmosfera ali daquele bendito lugar da Chapada, ok? Então, o que, que nós temos para agora, a partir da pirâmide? Qual é a linha que nasceu na tua cabeça a esse respeito? Enoque acomoda essa situação? Não acomoda? Essa questão do Vaticano já falar a respeito da turma de Sírios, né? Inclusive, você até postou isso sobre a questão do bendito cardeal, né? Eles já estão se preparando e Sim, preparando um grupo de padres especiais para poder lidar com já há essa bastante anos. informação. Como é que entra Orion e Sírios na tua cabeça e como a pirâmide, ela como sendo esse bendito reator cósmico, olha só o que eu estou dizendo, gente, isso é grave, um reator cósmico, ok? Ele está contextualizado com as outras questões que estão espalhadas pelo planeta. O que acontece é que, assim, essa descoberta que é confirmada, né, por essa tecnologia, foi a mesma tecnologia que foi usada para a descoberta, por exemplo, da Arca de Gabriel, embaixo do Templo de Meca, da estrutura em Meca, o mesmo tipo de tecnologia que faz
um tipo de radar que lança uma determinada frequência e consegue ver o que está debaixo da Terra. E eu acho que essa descoberta, ela primeiro coloca em xeque essa questão das tecnologias do passado que eram altamente desenvolvidas e que continuam agora aos nossos olhos e ao nosso conhecimento agora sendo reveladas. Mas eu creio que toda essa revelação está ligada ao fim dos tempos, porque uma das coisas que nós sabemos que nos fins dos tempos virá é o grande engano. O que é o grande engano? É uma tentativa de suprimir toda a revelação da verdade com uma revelação maior e que vai fazer as pessoas duvidarem da verdade. E o mais impressionante é que eu acredito que é Deus quem está enviando essa operação do erro, né? Porque você até citou a reunião que teve lá do rei Acabe, que os profetas, né, um espírito de mentira se apresenta diante de Deus e diz: Eu serei um espírito de uma mentira na boca dos profetas de Acabe, né? Eu falarei mentira diante dos profetas. Então, a Bíblia diz em Tessalonicenses que Deus enviaria no fim dos tempos a operação do erro, já que não creram na verdade, então vocês vão crer na mentira. Então, eu creio que esse desacobertamento de informações como o da pirâmide e a chegada do, do, do da tecnologia dos nefilins é, sem dúvida, uma das grandes sacadas desses últimos dias para tirar as pessoas daquilo que seria a verdade. Então, o que nós estamos vendo? Parece que nós estamos super avançados com inteligência artificial, mas só que existem energias nesse mundo que não foram exploradas na modernidade e que foram exploradas no passado, como Nikola Tesla. Eu até anotei a frase de Tesla aqui, né, quando ele fala, né, sobre a importância, né, de que deve se dar assim, se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, foi Nikola Tesla quem disse isso. Então, nós estamos vendo hoje, nessa tecnologia das pirâmides, essas questões magnéticas. Por exemplo, houve agora, semana passada, ou retrasada, um boom na internet sobre a parada da ressonância Schumann, que é como um batimento cardíaco do planeta. E a ressonância ela deu uma parada de 36 a 60 horas. Quando diz parada, não foi conseguido fazer a medição naquele período, porque aquela permanente batida de 7,83 Hz parou de acontecer. E foi a primeira vez que isso foi constatado desde que se começou a medir. E ficou muita gente preocupada, mas é porque está havendo, sem dúvida, uma alteração na realidade do planeta, tanto do ponto de vista do magnetismo, da energia, e eu acredito que cósmico mesmo, porque aí vem a descoberta de uma tecnologia que sempre esteve ali, mas nós não sabíamos, porque não tinha feito uma medição, não havia tecnologia para medir essa tecnologia, junto com essas frequências que estão sendo alteradas, junto com a questão AMOC do Atlântico, né? o movimento AMOC sendo transtornado, junto com uma série de acontecimentos mundiais no clima. Eu acho que assim nós estamos presenciando as mudanças do tempo do fim. Uma das coisas que nós estamos vendo, por exemplo, é um movimento mundial de protestos que está acontecendo em vários países. Países que estão tendo, como a Turquia, que está tendo um protesto em massa e já teve mais de 173 feridos graves por causa da truculência da polícia. Na Sérvia, as autoridades lançaram uma arma de frequência sonora que feriu muitas pessoas durante um protesto. É como se o mundo estivesse entrando em convulsão no mundo espiritual, na parte tecnológica, que é essa questão da descoberta, e também na parte física, política e geopolítica. É como se nós estivéssemos tendo um encontro de uma série de coisas. Quando a Bíblia fala das contrações de uma grávida, a gente sabe que a contração ela vai de tempo maior a tempo menor. É como se as coisas estivessem acontecendo cada vez mais rápido. Hoje, por exemplo, houve outro tremor aqui em Portugal. Os dois anteriores foram aqui em Lisboa, aqui onde eu vivo. Eu senti tremer na primeira. Na segunda, eu estava na rua, mas eu tinha acabado de sair de casa. Minha esposa sentiu o prédio tremer. E hoje aconteceu um tremor de 4,4 lá no Algarve.
também aqui em Portugal. Então, assim, esses tremores estão voltando. E aqui nós sabemos que é um centro de terremoto, muito terremoto, né, como fala aqui, muito grande. Então, nós estamos vendo que essas descobertas elas estão muito conectadas e sincronizadas com outros acontecimentos mundiais. As pessoas têm manifestado e têm dito que elas estão se sentindo mais confusas esse mês de março, exatamente com a parada da ressonância Schumann. Houve um aumento de violência doméstica em várias partes do mundo, como nós temos visto aí nas notícias, pessoas cometendo atos insanos. Então, por quê? Porque já está provado, mais do que provado, que a frequência que a ressonância Schumann produz, ela afeta diretamente a parte elétrica do cérebro humano. Então, eu creio, sim, que há uma conexão entre o que acontece. Essa descoberta, ela não é casuística, ela não é coincidente, ela vem junto com uma série de acontecimentos que estão ocorrendo agora no mundo para produzir um tipo de sentimento que o ser humano precisa ter para esse tempo do fim, porque nós vamos nos deparar com coisas ainda maiores e mais difíceis daqui para frente. Eu creio que 2025 vai ser. Já estamos em março, parece que nós já andamos 3 anos e 3 meses. Sim, não, na verdade, nós estamos avançando 100 anos em um ano, né? Dentro desse conceito, esse primeiro trimestre aí, brincando, 30 anos fácil, Deixa eu tá acender a certo? luz Em aqui. cima desse processo, né? E aí, gente, olha só, uma coisa extremamente importante, né? Ainda para esgotar, que não vai esgotar essa questão da pirâmide, para a gente já avançar na sereia, na carne de sereia, e a gente avançar sobre a Groenlândia, é vocês entenderem que é o seguinte, né? Há mais ou menos 2 anos iniciou-se um movimento no Egito de resgate das suas divindades. Tu acompanhou isso aí? Tu acompanhou isso, o resgate das divindades lá no Egito, né, no Cairo, lembra? Sim, Eles sim. começaram a fazer um desfile, né, Ah, eu vi. de honraria às entidades egípcias numa ação preparativa, ok? Para trazer à existência de novo aquilo que seria não só o culto, mas principalmente a gestão dessas entidades a partir do Egito. Olha só, algo preparativo está em curso. Um pouco antes, lá em 2016, o Efraim já trouxe a pérola da Arca de Gabriel, envolvendo aí o CRIO, envolvendo Francisco, envolvendo a Arábia Saudita, envolvendo a mais de 4.000 mortos que morreram por conta da expansão de plasma. Né? E essa bendita arma ser considerada a arma do fim do mundo. E o Trump falou das armas de obliteração, de destruição de massa. Dentro ainda desse conceito, né, quando você pega aquelas colunas ali, ok? E você pega a cabeça, é como se nós estivéssemos com um computador quântico. Guardem isso na cabecinha, porque nós já temos o computador quântico sendo concebido, inclusive, com neurônios humanos. Meu Deus! E quando eu vi aquela paradinha, de cara me veio, é uma placa-mãe, a cabeça. Meu Deus! É um computador. Meu Deus! Ele está armazenando dados e informações. Jesus! E essa parada cria um campo magnético que é projetado para o cosmos. Meu Deus! Efraim, eu não peguei 40 gramas, cara. Meu Deus! Eu não cheirei nada de branco. Meu Deus! Eu estou comendo cogumelo. Meu Deus! E eu estou vendo um monte de coisa. Jesus! É como se nós. É como se assim nós estivéssemos numa realidade imaginada acontecendo diante dos nossos olhos. As pessoas estão muito Olha, ainda. eu Eu vou fico ser vendo sincero. assim, eu fico muito preocupado quando eu fico vendo as pessoas discutirem papo de direita, esquerda. Isso já, gente, eu confesso a vocês que é uma conversa completamente ultrapassada e sem sentido ficar falando hoje de posicionamento político como solução para os problemas.
Os problemas Porque estão agora cada. nós estamos inseridos no universo, cara, do universo. E você vê que, por exemplo, eu estava vendo um vídeo esses dias de uma pessoa que conversou em 1900, uma médica que conversou nos anos 90 com uma mulher da realeza, podre de rica, e essa médica, por ter curado uma doença que nenhum médico na Terra tinha conseguido dessa realeza, a mulher ficou muito amiga dela. E essa realeza, essa mulher da realeza, que não era a rainha, porque ela falou depois que não era rainha, e que ela disse esses dias que ainda está viva, então não era rainha. Ela disse que essa mulher disse que eles estavam se preparando para acabar com os comedores inúteis. E a médica perguntou, mas quem são os comedores inúteis? Ela falou 90% da população, que passa o tempo todo comendo. E nós vamos acabar com esse atual mercado de compra e venda que foi empurrado para nós através da guerra dos burgueses na Idade Média. Nós vamos acabar com esse funcionamento mundial a partir da compra e venda de bens e consumo. Nós vamos passar por um novo tempo onde as pessoas não vão precisar trabalhar e vão ter tudo o que precisam. E nós não precisamos desse povo todo sobre a Terra. É interessante que o discurso dessa mulher da realeza, que eu não sei o nome, ela bate muito com o daquele do rei Philip, o consorte da rainha, que dizia, quando perguntaram a ele qual era se ele pudesse ser alguma coisa, o que ele seria, ele disse que queria voltar como uma ameba que destruísse 95% da população dos comedores inúteis. É a mesma fala, né, que a população pobre, que é a maior parte do mundo, ela é uma população de comedores inúteis, de pessoas que não acrescentam nada. Então, nós estamos vendo aí, atualmente, as pessoas discutindo A, B, posição direita, posição esquerda, quando deveriam estar preocupadas realmente com os acontecimentos. O mundo está sendo preparado. Hoje, nós estamos vendo o avanço da tecnologia digital, das moedas sendo totalmente tokenizadas, os bens estão sendo tokenizados, o mundo está sendo digitalizado. Como você diz, a tecnologia quântica. Você tem noção de que vai acontecer com a tecnologia quando a inteligência artificial, que já está super desenvolvida, tiver poder quântico? Porque agora voltamos à Groenlândia. Por que o Trump quer tanto a Groenlândia? Porque a Groenlândia é um dos lugares que possui uma grande riqueza mineral. Você vê que o Trump fala o tempo todo em lugares que têm riqueza mineral. Ele queria comprar 50% dos minerais da Ucrânia em troca de empréstimo de armas. Ele disse que o Biden fez péssimos negócios, dando dinheiro sem garantias. E que com ele, não. Para dar dinheiro, ele tinha que ter alguma coisa em troca. Ele queria só 50% de todos os minerais que estão debaixo da Ucrânia. E eu acho muito interessante essa afirmação dele, porque é o mesmo princípio da Groenlândia. A Groenlândia, ela só não é mais rica em minerais que dois lugares no mundo, que são a China. A China possui 44,1 MT, que é acima da tonelada, né? Milhões de toneladas, milhões de toneladas, eu não sei bem. O Brasil vem em segundo com 21,7, e a Groenlândia ela só tem 1,5 de MT em minerais. Mas isso já é o suficiente para os Estados Unidos decidir entrar em guerra, por exemplo, com a Dinamarca para ter a Groenlândia. Por quê? Porque os minerais que possuem na China, no Brasil e na Groenlândia são os minerais exatos que vamos dizer, que vão dar impulso ao que está vindo aí como tecnologia. Porque essa tecnologia passada, ela já está ultrapassada. Só que a nova tecnologia, a tecnologia que está se desenvolvendo através do próprio Stargate, que os minerais que precisam são onde estão os maiores países que têm mais dessa riqueza são a China, o Brasil. Então, o brasileiro ele não tem que estar preocupado com a direita e a esquerda, ele tem que estar preocupado que em pouco tempo o Brasil vai ser tomado. Por quê? Porque há uma guerra pelo solo brasileiro. E o brasileiro devia estar preocupado agora em como defender a sua terra, em como proteger os seus bens mais preciosos. O bem mais precioso do Brasil não é o agronegócio, como as pessoas pensam, é o que está debaixo da terra. Então, assim, hoje, eu creio assim, que nós estamos entrando num período da história que não tem mais retorno, estamos acelerados para o fim dos tempos, e os governos do mundo já estão se preparando. Aqui na Europa só se fala em guerra. O Macron já está mandando um manual
de preparação de sobrevivência para todos os franceses. Isso já aconteceu com a Noruega, já faz isso desde a Segunda Guerra, mas existem outros países que não têm essa cultura. A Alemanha está preparando os seus cidadãos para uma guerra que está por vir. Então, a Europa está se preparando para a guerra. E o Brasil devia estar se preparando para a guerra e não discutindo se o Lula está gastando muito com isso ou com aquilo, se a Janja foi para a Itália gastar dinheiro. Eu acho que o brasileiro ele tinha que voltar um pouco da mentalidade politiqueira para políticas reais. É a minha opinião de quem que é do Brasil e está de fora e vendo uma ênfase no lugar errado das discussões. Nós estamos acordando para o processo de compreensão, né, micro, macro, a nível de Brasil, né, Efraim? Você vê, ó, nós dois somos representantes de uma comunidade relativamente pequena, né, que é Magalhães Baixos, falando para o mundo, né? Nós estamos falando para o mundo. Inclusive, gente, eu preciso que vocês deem o joinha aí. Vocês têm que dar o joinha aí, tá? Eu preciso que esse número chegue a 300, gente, para eles poderem entregar. Tá? O Efraim está numa diferença de 5 horas da gente. Hoje, agora, Três. lá, vai dar. São 3 horas 3 horas. agora, 3 horas. A 3 partir de horas. domingo vai para 4 de novo. 4 de novo, você vê, né? Lá é 19 horas da noite, nós interrompemos o jantar deles, estamos atrasando o jantar dele, então preciso que vocês deem o joinha aí, gente, vamos bater 300 aí, ó. Por favor, deem o joinha, porque nós ainda nem chegamos nas sereias, e eu nem cheguei na Groenlândia, eu estou ainda terminando um pouco do que foi o Egito. Você já está aprendendo um monte aqui que você não viu em lugar nenhum, nenhuma aula com esse perfil. Eu não te entregue o que eu estou entregando aqui, porque eu queria um contraponto, né? Eu entendo que eu preciso de um contraponto, uma mente brilhante do outro lado, para a gente poder pensar junto e expandir a consciência. Porque sozinho a gente não expande consciência, tá, gente? Por isso eu quero você do Esquadrão Águia comigo lá. Só há como expandir consciência você dentro de um processo coletivo. Entendo o que eu estou te dizendo. Sozinho, com as suas alocubrações, você vai pirar o cabeção, que é o que já vai começar a acontecer. Um monte de gente pirada aí, porque eles não estão interagindo com o conhecimento e são comedores inúteis. Aprendi mais uma, comedores inúteis. Aí eu lembrei da música dos caras, inútil, inútil. A gente somos inútil. É isso, eu vou colocar essa música lá no Instagram e vou te marcar, eu vou te marcar, porque agora são os inúteis da história. Então você é um inútil dentro dessa história e você está fadado à extinção se você não parar para abrir o cabeção. O Zap está aí, tá, gente? O 21, o 995 31 34 49, o Zap está aí na base. O 21 995 31 34 49. Você manda lá Esquadrão Águia, tu manda lá a Aqua, ó, isso aqui é arma, tá? Isso aqui é arma para enfrentar essa bagunça da calcificação do cérebro aí que os caras estão fazendo. Efraim, o cara que chegou na Groenlândia é pesado e chegou armado, o bendito do americano. Né? Quando tu botou, né, e eu vi a força-tarefa que desceu, né, eu falei, meu Deus, ok? Eles chegaram pesados. Essa notícia, quando você viu esses caras chegando, e eles chegam na hora que se fala da carne de sereia. Então, vamos falar da bendita carne de sereia, vamos falar de Enoque de novo, que fala das sereias. Nós já sabemos que nós já estamos numa fase híbrida de novo da humanidade, né? Então, a Suíça já ia nessa direção, a China já foi nessa direção, está inclusive fazendo super soldado há mais de uma década para respirar debaixo d'água, ok? Soldados, gente, humanos, híbridos, para respirarem debaixo d'água, porque alguém quer ter gente preparada para respirar debaixo d'água. Pare e pensa, porque existe alguma coisa debaixo d'água. E os caras falaram sobre o Pacífico ter um mundo debaixo d'água. Então, tem um monte de coisa acontecendo. Mas vamos lá. Essa Groenlândia e as sereias. Porque a elite americana ela está envolvida em escândalo para tudo quanto é lado. Né? Parece que querem destruir
a base da BlackRock, da vanguarda americana. Isso seria a articulação de um desses grupos ocultos, dessa cabeça, por exemplo, Macron quer guerra, quer guerra. Macron quer guerra e ele está à beira de uma insurreição islâmica dentro do território dele. Não tem muita lógica ele querer guerra, porque ele já tem uma guerra interna. Paris ficou na mão de garotos de 12 a 18, 16 anos, sendo barbarizada. Se não é o tráfico de drogas, tinha queimado Paris toda, ok? Então, a França não está na mão do Macron, não está na mão do Macron, está na mão dos traficantes. Mas não é só a França que está na mão dos traficantes. E o bendito do Trump falou que vai passar o cerol em todo mundo, porque é traficante, é terrorista, e estão destruindo a sociedade americana. Então, Groenlândia, sereia, né? Como é que ficou isso na tua cabeça? A Quando isso Groenlândia, explodiu? a Groenlândia, ela é um ponto de interesse dos Estados Unidos desde a Guerra Fria. Lá, muita gente não sabe, mas teve uma base sob o gelo que os Estados Unidos construíram nos anos 60, chamada Camp Century. E essa base, ela era uma base movida à energia nuclear, que era aquele. Só que o que aconteceu? O reator que eles colocaram lá, ele vazava radiação. E eles colocaram embaixo do gelo e ficaram ali por muitos anos, porque eles queriam colocar mísseis que saíssem debaixo do gelo para atingir a União Soviética, se fosse preciso, então não seria detectado. Só que por causa desse tipo de reator que colocaram lá, depois de alguns anos, eles começaram a ver que muita gente que estava servindo nessa base começou a apresentar problemas relacionados à radiação nuclear. Então eles fecharam e soterraram aquilo ali. Então ficou debaixo do gelo. Só que com o atual aquecimento que está acontecendo, a geleira está se derretendo. E essa base ela está começando a vir à tona e há uma implicação ambiental muito grande. Então, assim, com o surgimento dessa base. Segundo, os Estados Unidos de Trump atual não é os Estados Unidos do Trump de 2016 e nem do Biden. O Trump que está agora no governo, ele veio, parece que o cara sofreu uma mutação mental, porque ele está literalmente pisando em cima de Constituição, de lei, de tudo, para implantar uma visão que é dele, e ele está tendo um apoio massivo de poderosos americanos, porque não é para fazer a América grande de novo, mas para colocar uma agenda em prática que é a continuação de algo que já vinha sendo pregado praticamente pelo Fórum Econômico Mundial. E a Groenlândia ela faz parte desse plano. Por quê? Se você disser que eles querem ir para a Groenlândia para proteger os Estados Unidos da Rússia, não faz sentido. Hoje tem muita gente já acusando o Trump de ser parceiro porque as políticas que o Trump está fazendo estão sendo apoiadas pelo Putin. E para confirmar isso, Israel está pedindo à Rússia para se posicionar na Síria, para Israel não ter que entrar em guerra com a Turquia. E o pior, a Rússia já aceitou. Eles estão agora ampliando, saindo da base, eles estavam dentro de uma base, e eles agora estão já tomando. Eu não coloquei essa notícia, mas eu não sei se eu coloquei, acho que eu coloquei no meu story. A Rússia está agora ampliando, saindo da base e tomando algumas aldeias em volta daquela região para fazer um cordão de isolamento para Israel contra a Turquia. Porque a Turquia, Israel falou que se a Rússia não se posicionar, a Turquia vai tomar a Síria e vai dar ruim. Então, assim, a Groenlândia, ela não é para proteger os Estados Unidos, por exemplo, de um ataque russo, como muita gente está levantando. Existem outros interesses que ainda não estão claros, mas a Groenlândia ela é um terreno, uma área de grande interesse, sim, para os Estados Unidos, de exploração, mas não é só de exploração. Lá também é a única base que tem dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, de lançamento espacial, fica na Groenlândia. Olha só, Efraim, se você olhar a posição da Groenlândia e a Rússia, são duas pontas de lança contra a Antártida. Qualquer coisa que venha do gelo, né, você tem o russo de um lado
e de cara você tem a Groenlândia. No Game of Thrones, nós temos um momento que a turma sai do gelo e sai com um bando de zumbi. Sim. Um bando de zumbi. Lembra disso, né? Lembro, Logo, eu li os livros e assisti ao vivo cada lançamento desse. Eu saía da igreja não, foi. correndo para não perder. Eu pregava, acabava o culto, eu corria para chegar em casa e não perder o episódio. Não, não, o negócio foi surreal, surreal. Eu quero assistir de novo A minha também a esposa, acho que outra já, a série. minha esposa é a maior fã do Game of Thrones da série. Eu acho que ela já assistiu Isso. por baixo essa série, ela já assistiu umas 15 vezes a série Olha inteira. só. Então, tem que ver se é uma hora dessa ela não quer vir conversar com a É, gente. se trouxer, ela vai te contar a história dela, sabe as falas. Eu falei, como é que você consegue ver isso tantas vezes? Ela sabe as falas de cor. Já pensou? É top de linha. Porque Ela diz para mim ali que cada vez que você. ela vê algo novo que ela não viu na última vez. Eu falei, poxa. Não, mas eu acredito piamente. Eu estou sendo impulsionado para isso, tá certo? Eu estou sendo impulsionado. Porque o que acontece? Ali o que me chama a atenção é que é um grupo de alienígenas, né? É um grupo de alienígenas que está ali e que, de repente, né? Eles movimentam quem mora, né? Porque existe população além de gelo, ok? Eles movimentam essa turma para vir para o lado de cá. Né? E detalhe, né? A mensagem da série é extinção humana. Extinção humana. Inclusive dentro de um processo de contaminação, como é o caso dos zumbis. Né? O Apocalipse, no capítulo 6, na parte do cavalo vermelho, fica claro um apocalipse zumbi. Eu, quando eu olho o 6, eu olho vários apocalipses acontecendo, ok? Eu não consigo ver um apocalipse, eu não consigo. Eu, quando olho, eu vejo janelas de tempo, ok? E cada janela de tempo, né, tem algo que vai ser dominante. No cavalo vermelho, pós o branco, né, você tem como dominante uma pessoa matar a outra, ok? Né? Isso é apocalipse zumbi, tá, gente? O americano tem uma divisão para isso montada a partir da década de 70. Desde 70, o americano espera um apocalipse zumbi. Toda a fala do tio Bill vai nessa direção. Não sei se você reparou que ele voltou a falar disso, inclusive. Ele está voltando a falar disso. Nós temos uma ameaça já há algum tempo de uma ação viral, fúngica ou bacteriana, ou as três, que vão atingir o sistema nervoso central humano. Recentemente, o Vicente do AgroNews mostrou o inseto zumbi. Isso já existe dentro do ecossistema, gente. O bendito de um inseto zumbi. Eu vou ver se eu consigo publicar isso aqui. Mas isso está lá no Instagram. Ele tem, não sei se tu viu essa Não. bendita publicação. Ele fica zumbizado, o bendito do inseto. Nós vimos o cervo agora nos Estados Unidos. Tem mais ou menos um ano e meio esse problema do cervo lá nos Estados Unidos, né, que tinham sido todos eles, né, cuidados pela Meta, pela Fundação Meta, que protegia os animais silvestres. Meu Deus! Depois da proteção, Jesus apareceu, né, o zumbi. Meu Deus! A Meta testou alguma coisa nos bichinhos. Meu Deus! Fato é que essa treta, a qualquer momento, pode passar para o lado humano. Para o lado humano, gente. E atualmente nós estamos com 31 pestes, 4 top de linha no mundo. Marburg, Nipah, esse bendito servo doido, e se não bastasse o ebola. Então, tá tudo aí no pacote. Roubaram aqueles bichinhos da Austrália. E agora saiu uma publicação também de um supervírus letal. Não sei se tu acompanhou isso, foi lançado agora, tem mais ou menos uma semana. Falaram de um supervírus letal. Então, está se criando uma dinâmica para. Nesse momento, também somos surpreendidos
com a carne de sereia. Carne de sereia. Vamos entrar aí, amigo, na carne de sereia. Não sei se você ainda tem uns 20 minutinhos para mim. Vamos Consegue lá, 20 fala da minutinhos? carne de sereia. A carne de sereia é um dos assuntos mais discutidos hoje nos Estados Unidos. É claro que está entrando um monte de gente aí na rede dizendo que isso é só mais um trend só para chamar atenção, É um que um cara factoide. É um é que factoide. o cara. Só que, por exemplo, eu vi um documentário hoje, um vídeo pequeno de uma no TikTok de uma conta sobre acordar americano. E o apresentador mostra um vídeo filmado por uma pessoa muito conhecida dos Estados Unidos, de um ser que parece que sai da água. E o cara tá filmando isso. E o cara fica assustado de ver aquele ser, e eles falam, cara, isso é uma sereia. Uma filmagem real, discutida assim, abertamente, por causa de uma filmagem, tá meio escuro, mas dá para ver que aquele ser tem uma pele meio azulada. Então, assim, e aí começou. Aí teve alguém lá que participou de uma festa e decidiu denunciar. E diz ele que foi na cozinha lá do lugar onde estavam servindo e tinham mesmo sereias. Então, aí pronto, o assunto viralizou. Mas nós sabemos, eu não sei se comendo carne de sereia é ou não, mas nós sabemos que existem seres no mundo que não estão de acordo com a nossa cultura popular, não é de conhecimento público, mas na roça, no Brasil, eu sempre fui muita roça, meu pai veio da roça, então a gente, quando tinha férias, a gente era garoto, a gente ia para Valença, né, ia para São José de Ubá, lá perto de Itaperuna, e lá tinha umas histórias muito doidas de coisa que acontecia, fogo que passava, seres esquisitos, humanoides, que muitas pessoas viam, não era aquela coisa de lenda urbana, que muitas pessoas presenciavam, barulhos, sons humanos dentro da mata. Então, assim, tem muita coisa nesse mundo que nós não conhecemos. Se você sentar com um marinheiro que viaja aí mundialmente em mares profundos, ele vai te contar coisas que eles veem em ilhas e dentro das águas que não são naturais, que não são fáceis de serem reconhecidas. Outra coisa, eu não sei se você tem percebido o relato de coisas sobrenaturais acontecendo em casas, móveis se mexendo, cadeiras sendo arrastadas. Então, assim, existem sim existências tanto dimensionais quanto na nossa dimensão física que ainda são desconhecidas, eventos e manifestações de coisas que estão relacionadas ao mundo. Nem tudo são demônios, tá? Porque existem também os demônios, né? Que são os espíritos imundos, né? Mas existem coisas que foram mexidas na natureza e que não foram destruídas totalmente no dilúvio porque viviam dentro do mar. E a gente sabe que o dilúvio destruiu tudo que estava na terra, mas não destruiu tudo que estava no mar. O que vivia no mar continuou vivo no mar. Então, existem coisas e híbridos mesmo que foram mexidos e estão lá. Não, não, olha só, aí vai pegar Leviatã, Behemoth, né? Aí nós vamos entrar numa situação de Atlantis, gente, Atlantis, e recentemente, né, saiu uma pérolazinha dizendo que os OVNIs sairiam de dentro das águas. De dentro das águas Tem muitos sairiam registros. os OVNIs. Tem muitos registros de Isso, coisas que saem com luz de isso. dentro da água e ninguém sabe dizer o que é. Isso, dentro desse processo. Então, na realidade, o que é que nós temos aí e que vale a pena, né, a gente olhar o mito de Tristão e Isolda. Tristão e Isolda. Lembra disso? Lembra Sim, Tristão e sim, sim. Isolda? Isso, vale a pena dar uma olhadinha, anota aí para tu ver Tristão e Isolda, o mito, porque parece que muitos mitos, e Júlio Verne, inclusive, eles seriam extremamente atualizados e não seriam só fábulas, tá, gente? Não seriam apenas fábulas, mas seriam transcrições literárias. Meu Deus! Transcrições literárias de informações que, porque a nossa mente não estava preparada, estava sendo introduzida a bendita da informação para que ela não ficasse estranha no momento em que isso explodisse, que é o que está começando a acontecer. Deixa eu O fazer que uma está pergunta. acontecendo é Você já isso. viu aqui na Europa pessoas que se Ó, o identificam? mapa Piri Reis, olha só, Nelson lembrou bem, ó, É. de 1500, ó. Olha só.
E O Nelson coincidência está ou não, é fazendo um boas, turco. boas É um turco. entradas aqui de informação. Eu ia dizer o seguinte: você percebeu que aqui na Europa está uma onda, e também nos Estados Unidos, não sei como é que está aí no Brasil, de pessoas se identificando como animais? Ah, aqui já começou também, Eu os tive uma Tênis. festa aqui em Palmela, uma festa da Idade Média, aí é dentro do castelo. Eu gosto, todo ano eu vou. E eu gosto muito dessa festa, aí tem um monte de eventos, só que nesse ano tinha lá umas famílias eu passei, eu fiquei assustado, a menina vestida de cachorro, e ela ficou latindo para mim, e ela realmente, você via assim, o pai e a mãe segurando a coleira. Não era, porque era uma festa com fantasia, mas você vê que era um comportamento. Agora você imagina, está falando de Tristão e Isolda, se criam uma fórmula que vai te dar características reais de um cachorro, de um cão, para pessoas que acreditam porque tem pessoas que acreditam que são realmente um cão. E até tem. Isso é o princípio indiano, inclusive, né? A Índia defende a tese lá no hinduísmo, né, que você pode retornar no quesito de reencarnação como animal e você pode estar vivendo uma experiência cruzada, inclusive, né? Os espíritas falam também a esse respeito, pessoal de Kardec. Lembrando, gente, o kardecismo, a origem de Kardec é maçonaria, para quem não sabia. Kardec era A gente maçom. tem que colocar da maneira certa. O cara era maçom, e o espiritismo, ele é um braço da maçonaria, como Rosa Cruz é um braço da maçonaria. Só para a gente deixar a coisa, né, de uma maneira inteligível para todo mundo. Mas fato é que essas informações, elas já transitam na humanidade há milhares de anos, né, gente? Quando a gente olha lá os sumérios e os escritos egípcios, astecas e maias, fica claro os híbridos. Agora, nessa história, Efraim, Tem. Ratanabá, porque Ratanabá agora, né, se fala dos túneis e da comunicação, né, por baixo da terra, se não me falha a memória, até a Europa e até a África, né? Tem lá uma quantidade de túneis ali, inclusive eu estou para montar uma expedição para Ratanabá esse ano ainda. Eu quero ir lá naquela região, né? Estamos vendo como nós vamos fazer isso, né? Logisticamente, mas eu gostaria muito de acessar aquela região, né? Porque está próximo da Parece gente, que né? só quem Mas tem mais acesso ali é o pessoal do Instituto Dáquila aí, né? Dáquila Pesquisa. Mas parece que há uma certa dificuldade por parte do ministério responsável. Eu não sei se é o INCRA, o ali é o INCRA, INCRA. que dificulta um pouco o Mas acesso. eu tenho um trânsito bom com a rapaziada do INCRA. Tem um bom Então, se trânsito você lá. conseguir isso, Só seria que, muito interessante. não, de repente eu até te aviso. Formalizando, te aviso Tá. esse processo. Mas o Porque que eu ia dizer é eu o seguinte: queria você vê passar que, os 15 dias ali. além da questão da hibridização, existe também a questão da conjunção espírito carnal de muitas pessoas que têm experiências com esses anjos caídos, como o Nelson falou aí, demônios, que simplesmente possuem essas pessoas à noite. E eu já vi história de uma soldado, por exemplo, americana, que se apaixonou por um espírito que ia toda noite lá ter relações com ela. E algumas Sim. ficam grávidas, não tem nada na barriga, mas engravida, a barriga cresce, quando vai ver, não tem nada. Chamam de gravidez emocional, mas muitas vezes são resultados dessas ações espirituais. Então, existem muitas coisas que não são explicadas pela natureza e naturalmente pela mente. E como elas quebram o nosso conceito de conhecimento, nós preferimos ignorar isso ou tratar disso como se fosse uma maluquice, porque isso não nos atingiu diretamente. Falam aí dessa. Então, existem realidades paralelas acontecendo no mundo todo, situações, Ó, religiões. Onde há muita só religião jogando. animística, há também muita manifestação desses espíritos. Olha só, isso que você está dizendo é tão grave que a Rússia, eles têm um ministério místico que trabalha pesquisas na área mística, tá, gente? Isso aí é desde Stalin. Desde Stalin, eles já tinham implantado isso e Hitler também fez isso na Alemanha. E coincidência ou não,
na Bélgica, né? Tivemos um caça-bruxa e Baba Vanga foi, né, protegida pela filha do homem, pela filha do homem. E Baba Vanga, né, que já foi dessa para outro lugar, ela disse que esse é o ano, né, aonde vai dar ruim na Europa, esse é o ano que aparece a cura do câncer, e esse é o ano dos ETs, e esse é o ano do início da extinção humana, daquilo que nós conhecemos como ser humano analógico biológico, ok? Para você, meu amigo, Baba Vanga era uma vidente ou ela, de fato, estava na condição de Balaão, Balaão. tendo acesso Balaão. a informações metafísicas que dão conta dos acontecimentos desse tempo. Baba Vanga, uma endemoniada ou uma filha de Balaão? É uma descendente de Balaão, com certeza alguém que tem o mesmo espírito de Balaão, que não são só ela e ele, mas outras pessoas que acessam informações de acontecimentos futuros e que realmente existe. Mas não significa que tudo que disseram é verdade, porque ela disse muitas coisas que não aconteceram. Diferentemente das profecias bíblicas, que todas se cumpriram, estão se cumprindo exatamente, algumas dessas pessoas A conseguem. japonesa do mangá, cara. A Sim, japonesa do mangá. Porque segundo ela ela, está agora viva e está calada. em julho vai ter um terremoto monstruoso no Japão, que ela chamou que era o encontro de dois dragões, que seriam duas placas tectônicas gigantes que tem ali no mar do Japão, e que elas vão se encontrar e vai ter causar uma grande destruição agora em julho no Japão. E ela disse várias coisas, inclusive ela disse que é da pandemia 2020. Ela falou uma série de coisas que aconteceram hoje. Ela tá com índice de acerto interessante. Eu traduzi, doutor Alex, a entrevista do Bill Ryan, tu sabe, aquele que usa o chapéu, que falou de que viria uma... Ele falou em 2010 que ele teve contato com alguém que era da elite, que disse que em 2020 viria do Japão, entre 2020 e 2021, viria da China, uma gripe que mataria uma grande parte da população. E, além disso, ele falou uma série de coisas, e eu decidi traduzir. Só que eu, ao invés de publicar abertamente, eu publiquei nos subscritores do Instagram, porque da primeira vez que eu tentei publicar uma coisa do Bill Ryan, eu levei outro Shadowban. Então, para não ficar me auto-sabotando, eu publiquei a entrevista dele inteira, só que eu coloquei na área de subscritos da minha Instagram. Aí eu descobri que lá na área de subscrito eu posso cobrar o preço mínimo, que é R$3, eu acho. O mínimo que dá para cobrar. Eu peguei o botãozinho e joguei o máximo para a esquerda possível, né? Porque eu nem tenho conta cadastrada lá para receber esse valor. Eu acho que eu só tenho 2 inscritos lá no Instagram. Eu tenho muitos. Já tem 3, eu já vou me inscrever lá. Então, Sabia que você estava com dos 200 e tantos mil que eu tenho de seguidores, eu só tenho 2 pessoas. Eu acho que são 2 porque aparece lá toda hora. Os vídeos, tudo visto por 2 pessoas. Mas o que eu decidi? Eu comecei a pegar material mais profundo e mais perigoso de se publicar, e estou publicando nessa área para pessoas que estiverem interessadas em aprender outras coisas e ouvir outras. Isso é legal, hein? Eu não sabia disso. E aí, ali eles não travam a gente, não? Não, na subscritos não, porque ali vai quem quer. E aquilo não causa nenhum tipo de punição. Então, você pode, por exemplo, pegar materiais que você não tem como publicar abertamente, publicar pelos subscritos, que aí só vai lá quem tiver interessado em ver aquilo. Show. Vou ver isso now. Eu estou começando a pegar material que eu tenho. Por exemplo, eu tenho lá um documentário francês que eu estou traduzindo sobre o príncipe da Arábia Saudita, o MBL, MBS, Mohammed bin Salman. É um documentário muito interessante sobre ele, sobre a juventude dele, como ele chegou ao poder. E por ser uma coisa eu achei um pouco forte, eu falei, vou botar, mas vou botar na área de subscritos, porque eu fico agora escolhendo o que eu posso publicar, o que eu não posso. Então, lá eu publico notícias em aberto e estou começando a publicar coisas mais profundas na área de subscritos lá. Para quem estiver interessado, é baratinho, o menor preço que pode cobrar está lá. Para as pessoas que quiserem estudar. Certo.
Meu amigo, eu já te estourei 1h30, o assunto é infinito, eu tinha mais umas 50 coisas para botar na mesa, Mas a gente semana mas que eu vem vou, faz de novo. vou fazer de novo, deixar você jantar aí com a esposa. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Eu fico muito honrado com a tua amizade, o teu carinho, né? E a tua genialidade para ajudar esse ancião nesse momento de tanta insegurança e incerteza, né? Que a humanidade está vendo. Então, muito É. obrigado aí por você estar aqui nos ajudando, né? A Ah, conta comigo. ampliar essa Eu que linha de agradeço o raciocínio. espaço que você me dá aqui de poder compartilhar um pouco dos estudos que a gente vai fazendo. E eu creio que na próxima semana a gente vai falar um pouco mais dessa questão aí do Egito, porque vão vir outras descobertas aí de agora para a Vai, semana que vai, vem, que vão vai explodir. sincronizar com essa e vai abrir um monte de coisa. Porque quando eles começam a Não, deixar isso vir à tona, O Trump vai falar do 2 de abril, nós temos o 25, que é amanhã aqui no Brasil. Eu ia tocar esse assunto contigo, nem vai dar, mas aí, gente, fiquem tranquilos que depois eu vou abordar o que vai acontecer amanhã aqui no Brasil. Você prepare camomila. pô, o Prepara Trump falou que camomila. ele falou que 2 de abril ele vai fazer algo extraordinário que vai trazer de volta o valor para os Estados Unidos. A gente não sabe o que ele Não, vai ele fazer. falou que ele vai impactar o mundo. Ele falou que Impactar vai o mundo impactar o e que vai mundo. trazer um grande valor de retorno para os Estados Unidos com o que ele vai fazer. O negócio é sério, sério. Meu amigo, como é que eles te acham no Instagram? Você Eu, ativou o YouTube aqui? Não, não ativou o YouTube? tá paradinho ainda. Visão Apostólica. Tá agora passando porque eu tô aqui falando, aí aparece aí o Visão Apostólica. Tem bastante coisa ali, mas assim, passada. Mas são Tá informações certo. interessantes. Tá certo. Você está E autorizado. lá. Se quiser baixar as lives nossas e botar lá, pode botar, brother. Bota Ah, para boa ideia. frente. Vou fazer isso assim, que aí pelo Pode menos tem mais fazer, material atual. porque Boa vai lá ideia. que me arrebenta, ou pelo menos te tem do teu lado aí o material Eu tenho um para monte de seguidor no buscar. YouTube, 1.400, nunca sobe. Não, vai subir. E outra coisa, o que você achar do meu canal, que tu tem interesse em baixar, está autorizado. Pode baixar e botar. Agradeço, então vou Porque, fazer isso. não, é porque você vira uma arca de segurança. Você vira uma arca de segurança É, para mim, né? é um Porque backup, tá é bom, vou fazer complicado. isso. Não, vira um backup de primeira linha, né? Primeira linha. Tá bom? Tá, fica à Tá bom. E vontade. quem Pode quiser, fazer, eu tô lá tá? no Instagram e tô na minha rádio, o programa de rádio que eu faço toda terça e quinta. Aí no Brasil, agora vai mudar para 9, vai subir 1 hora. Vai ser. Não, peraí. Eu faço de 8 às 9 aí do Brasil, que é de 11 a meio-dia aqui. Vou continuar fazendo 11 a meio-dia aqui, só que agora vai subir 1 hora. Então vai ser a partir das 7 aí. 9 De às 7. 10. Não, vai ser Não, menos. 9 às 10. Não, é menos ou mais? Ih, agora, Se peraí. sobe 1 hora é mais. Vai É ser de mais. 9 às 10. 9 às 10. 9 às 10. 9 às 10. E no Instagram, como é que eles acham Não, vocês acho que aí? vai ser 7 às 8, porque vai aumentar 4 horas a diferença, doutor. Então, se vai aumentar de 4 horas, sobe 1 hora a mais. Aqui, Ah, tá. né, ou, né, Aí é. sobe 1 hora. É igual a Suíça. A Suíça sobe mais uma, vai 5. A Alemanha vai 5 horas de diferença. Tu É. entendeu? Aqui vai para Em 4, é. relação a 4 horas. Vocês te acham como, Efraim, lá no Instagram? Instagram é Efraim Global News, sempre com notícias atuais. Gente, olha só, eu acordo, ele está na minha frente 4 horas. Então, isso dá uma diferença absurda, ele me ajuda um monte, que aí eu Eu olho boto para onde ele bastante está notícia indo. interessante. Eu tenho publicado pouco Uhum. esses dias por causa do Shadow Ban, não gosto de ficar publicando muito para eles não ficarem me azucrinando, mas eu vou colocando algumas coisas pontuais. Não, com certeza. Aí eu pego e dou uma incrementada, né? Boto uma pimenta e uma cereja ali na galera e É, pá! Aí pá! Que aí normalmente eu na já. sua dá mais visualização que na minha, que tem muito mais seguidor, mas é bom, porque aí vai replicando a informação. Não, e eu estou fazendo uma coisa, né, cara? Eu boto a pergunta, né, e ajo como se eu fosse um tonto. E aí o Será que é algoritmo isso? gosta É, mas é disso. bom. Está O funcionando. algoritmo gosta disso, gosta de barraco. Aí, pá, aí o pau come, aí um xinga o outro, aí o negócio vai andando, porque a galera começa um bater no outro. É muito doido. O pessoal do Instagram, gente, você quer se divertir, você olha os Não, é comentários do meu demais. Instagram lá. Eu fico Doutor rindo Alex. também, é muita loucura, muita loucura.
Cara, é muita doideira. Eu fico olhando, tá tudo cheio de parasita na ideia, cara. Tudo cheio de É. parasita na ideia. Porque só cheio de verme para pensar que os caras É, pensam. as pessoas não É conseguem muita entender o que está doideira. falando, não conseguem ler o texto. É uma coisa impressionante. Muito doido, muito doido. Mas é o momento que a gente está vendo, gente. Meu amigo, obrigado aí, um bom Eu que descanso, um agradeço. abraço na esposa e na família. Obrigado. Valeu, Um até abraço para semana que todos vem, se aí. Deus Fiquem com quiser. Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Minha gente, o Zap está aí, ó, 21 995 31 34 49. O Zap, o 21 995 31 34 49. O Zap, o 21 995 31 34 49. E aí você manda lá, Esquadrão Águia, manda o link da Aqua para você poder fazer a sua aquisição, né? Até o dia 30 eles seguraram o preço, seguraram o nosso desconto. Então, está na hora de você se armar com a Aqua aí, e o curso de formação terapeuta integrativo cristão. Tá? Você manda lá o TIC, e a gente manda o link para você estar com a gente. Estamos também com o estudo de escatologia e imersão bíblica. Nós já estamos gravados até o livro de Salmos todo. E agora vamos entrar no livro de Provérbios e depois Eclesiastes, que são a base do Novo Testamento. E você vai entender, junto com o estudo de Enoque, o que foi a construção de toda a caminhada, né, do cristianismo de Nicéia para cá. Tudo isso está dentro desse pacotão, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, paz e bem. Paz e bem. Compartilha, mete o dedo, nos ajuda aí a romper com o algoritmo. Preciso da sua ajuda, tá bom? E aqui você pode fazer o Clube do Assinante para nos apoiar, ofertar, e aí manda para a gente aí a sua assinatura do Clube do Assinante. Para esse Zap eu vou te dar um e-book de presente, tá bom? De minha autoria, ok? Que são os meus livros, né? Nós já estamos entre livros e e-books escritos, nós já ultrapassamos aí cerca de 16. Então, tem material a rodo aí para poder mandar para você todo mês. Que você pagar, você printa, manda, e a gente vai estar te dando um material desse de aprofundamento. E dentro do Esquadrão Águia tem tudo, tem tudo. Tem mentoria, tem livros, tem sobrevivencialismo, tem a parte espiritual, tem a parte psicológica e ainda tem empreendedorismo. O Esquadrão Águia hoje é a maior plataforma de conhecimento da América Latina, tá, gente? E há quem diga já do mundo. Você tem que entrar lá para ver, tá bom? Então, vem com a gente. Um abraço, que Deus abençoe.